Bom, galera, eu acho que vocês estão curiosos em conhecer o novo Virtus, certo? Pois bem, nós também. Eu não. Fieteiro é bravo, né, cara? Já conheci o Cronos, tá bom. É, tá bom. Bom, galera, hoje a gente conseguiu finalmente trazer para vocês o lançamento da Volkswagen desse ano, o novo Volkswagen Virtus. Esse aqui é a versão de entrada, o modelo MSI, aquele equipado com motor 1.6 16 válvulas, e vai ser legal porque a gente vai conseguir fazer aquela comparação, que eu não acho tão tri assim, mas vale a pena, que é com o Cronos, já que a gente testou o Cronos de entrada, agora a gente mostra o Virtus de entrada. Vocês devem saber que a gente não consegue pegar os carros nas concessionárias porque as montadoras nos proíbem de fazer isso. Então a gente sempre depende de proprietários para nos emprestar. E nesse caso aqui, o nosso amigo Cláudio, que está com vergonha de aparecer no vídeo, ele tem uma locadora, a Autolocadora Rio Grande. Então assim, eu combinei com ele, né, de oferecer não só o carro para mostrar para vocês, mas também um desconto para quem é assinante do canal e para quem está vendo esse vídeo. Então eu vou deixar o contato do Cláudio aqui embaixo, vocês dão uma ligada, mandem e-mail e tal, entrem em contato com ele, porque eu sei que muita gente é de fora do estado do Rio Grande do Sul e daqui a pouco quer conhecer Gramado ou alguma outra cidade bonita aqui da região. Entre em contato com ele que ele ainda vai dar um descontinho para vocês, se vocês forem inscritos no canal e tiverem assistido esse vídeo. Então, se tu ainda não é, cara, não perde tempo, já clica aqui embaixo e te inscreve. Eu acho que é inevitável falar sobre a semelhança dele com o Gol. Muita gente criticou o lançamento do Polo, porque ele era muito parecido com o irmão menor, o Gol, mas sinceramente esse carro aqui, ele não merecia essa comparação. Por quê? Porque ele é de uma tecnologia muito maior e ele realmente tem um design muito parecido. Mas se a gente olhar, além do fato de ele ser um pouquinho mais largo que o irmão dele, né, nesse caso aqui seria o Voyage, ele é mais largo, um pouquinho mais comprido, ele também tem vincos bem mais marcados aqui no capô. E tem um vinco que sempre me chama a atenção, porque quando eu olhava, por exemplo, o Polo na rua, eu procurava esse vinco do paralama aqui. O do Gol, ele é extremamente suave. Esse aqui eles procuraram dar uma forçada nele para que ele realmente ficasse diferente. Então, todo carro tem uma qualidade construtiva muito melhor. Mas, infelizmente, as pessoas que não entendem de carro olharam para o Virtus e para o Polo na rua e disseram assim, ah, é um Gol melhorado. Não, não é. E nós vamos mostrar por quê. Não é novidade para ninguém que o Virtus é o irmão maior do Polo, né? Ele tem a versão estendida do Polo, na verdade. E ele utiliza a nova plataforma MQB da Volkswagen. Na verdade não é tão nova assim, ela surgiu em 2012 com o lançamento da terceira geração do Audi A3. Mas aqui no Brasil ela é novidade, principalmente nesses carros que são de entrada, né? Mas chamar de plataforma não é a maneira correta. Por quê? Porque plataforma, na verdade, é quando tu usa uma plataforma fixa, que é aquilo que está embaixo da roupa do carro, né? Que a gente não consegue enxergar, por exemplo, chassis, assoalho, suspensões, motor, essas coisas assim, e não é o caso da MQB. A MQB ela é uma plataforma extremamente versátil, e por isso ela não é considerada exatamente plataforma, e sim uma matriz modular. Para explicar melhor um pouquinho o que significa isso, eu trouxe aqui os brinquedinhos da minha filha. Então, só para vocês entenderem, isso aqui seria mais ou menos a plataforma. Vamos pegar o exemplo do Gol, tá? O Gol, ele tinha a plataforma, o chassi dele, tudo montado aqui em cima, aquilo que a gente não via, e aí quando eles criaram o Voyage, eles estenderam a parte de trás do Gol. Tanto que ficou esquisito. Quando tu abre o porta-malas, o step dele está deslocado para dentro, porque eles só colocaram uma chapa para trás para economizar custos. A MQB é um pouquinho diferente. A MQB eles pegaram várias peças moduláveis, então assim, elas têm as mesmas dimensões, as mesmas características e elas se encaixam entre elas. Então tu pode criar desde um carro grande, por exemplo, a nova Tiguan, que teria um comprimento desse tamanho mais ou menos, ou tu pode usar ela, por exemplo, para o novo Polo, que seria uma plataforma pequenininha assim. Nesse caso aqui da minha filha não ficou tão bom, mas a ideia é mais ou menos essa, é que as peças sejam intercambiáveis entre elas. Com isso tu consegue reduzir bastante os custos de produção e oferecer um carro de qualidade muito melhor. É por isso que ela vai de carros pequenininhos que nem o novo Polo até os SUVs grandes. Uma das características da MQB é a modularidade dela, mas eles mantiveram alguns padrões fixos. Por exemplo, a posição do motor até o pedal ela é igual para todos os carros, a mesma distância, os mesmos pontos de apoio. Inclusive quando tu muda o motor flex, né, para motores diesel ou até mesmo motor elétrico, todos eles se apoiam no mesmo lugar. Tudo isso, de novo, para questão de redução de custo, né?
Esse motor aqui não é exatamente novidade, ele já vinha desde 2015 no Gol Rally e na Saveiro Cross. Ele é o 1.6, 16 válvulas, que não é igual à versão anterior, aquela que o Gustavo alugou lá do Voyage. Por quê? Porque ele é um desenvolvimento totalmente novo. Ele usa bloco de alumínio, cabeçote de alumínio e ele tem as dimensões internas totalmente diferentes do outro. Tanto é que ele tem algumas coisas bem interessantes. Ele, por exemplo, ele tem duas válvulas termostáticas para melhorar o aquecimento do motor. Para quem não sabe, a parte de aquecimento é onde ele mais consome combustível, porque ele tem que trabalhar com muito mais, ele trabalha muito mais rico na mistura para compensar essa diferença. E eles conseguiram com isso melhorar bastante a eficiência do motor. Lógico que também reduziram o tamanho de peças, arraste e tudo mais, e tudo isso contribuiu para a redução no consumo e melhor desempenho. Ele tem 110 cavalos andando a gasolina, 117 a etanol, 15,8 kgf de torque andando a gasolina e 16,5 andando a etanol. As primeiras versões de 2005 elas eram um pouquinho mais fortes, mas eles mudaram isso para se adequar ao Inovar Alto, que começou a valer em 2017. Uma coisa que a princípio eu não tinha gostado nesse motor quando eu vi o lançamento dele é que ele trabalha com 4 correias. Então ele tem a correia sincronizadora do virabrequim e do cabeçote, que faz, né, o funcionamento do motor, é a principal delas. Ele tem uma correia para o alternador, uma correia para a bomba d'água e uma para o compressor do ar-condicionado. Eu não gostei por quê? Porque quando a gente pensa em 4 correias, pô, tu vai fazer a manutenção do carro, tu vai gastar bem mais, né, para fazer isso. Porém, a Volkswagen colocou correias de longa duração. Então, na verdade, o período de troca dela, recomendado pelo fabricante, é só em 120 mil quilômetros. Então, acaba se tornando elas por elas, né? A grande vantagem de trabalhar com várias correias, estabilidade e menor vibração do motor. E uma característica bem engraçada que o dono do carro me mostrou e eu não sabia, é que esse carro ele trabalha com 2 travas no capô. Isso provavelmente é para aumentar a segurança dele em caso de colisão ou até mesmo em alta velocidade. Ele garante que o carro não vai abrir com tanta facilidade assim. Esse carro aqui ele é equipado com 2 opcionais que eu considero bastante importantes. O primeiro deles é a cor metálica, que custou R$ 1.500 a mais, e ele também vem com o Connect Pack, que custou R$ 2.900. Mas ele acrescenta coisas bem interessantes, como por exemplo, as rodas de liga leve, os sensores de estacionamento. Uma das coisas que esse carro ficou famoso foi pelo fato de ele ter tirado 5 estrelas no teste de colisão, no Latin NCAP. E isso se deve não só por causa da estrutura da MQB que utiliza aços de ultra resistência, mas também ao fato de ele ter vários controles eletrônicos de segurança. Por exemplo, esse carro ele vem com 4 airbags de fábrica, desde a versão de entrada. O pacote de controle de tração e controle de estabilidade, ele não é oferecido no mais básico. Porém, tu pode comprar o chamado Safety Pack, que acrescenta esses 2 e mais o assistente de partida em rampa por só R$ 1.050 a mais, o que eu considero extremamente importante. Se for comprar um carro desses, pelo menos compre o Safety Pack. Bom, eu falei dos pacotes opcionais, mas esqueci de falar do preço do carro, né? Essa versão de entrada aqui, ele parte de R$ 59.990, ou seja, R$60 mil, né? E com esses 2 pacotes ele chega a 64.300 e poucos pila aí. Enfim, né, eu diria assim, em relação ao principal concorrente dele hoje, o Cronos, ele tem uma grande vantagem. Os opcionais são bem mais baratos que o Cronos. Porém, ele já parte de um preço maior, né, mais elevado. A chave desse carro é uma chave do tipo canivete, com controle de abertura das portas e do porta-malas aqui atrás. E o porta-malas dele tem um espaço bem generoso. É um pouquinho menor que alguns concorrentes, como o Cobalt, o Etios e até o Cronos. Porém, são 521 litros e tem uma coisa que eu achei muito interessante nele. Os bracinhos dele não é tão para dentro que nem no caso do Cronos, o que acaba tirando um pouco de espaço útil, né? Porque quando tu baixa aqui assim, ó, esse bracinho ele inevitavelmente pega nas tuas malas. O do Cronos ele é mais para dentro aqui assim e acaba atrapalhando realmente o espaço de bagagem. Esse aqui não, ele parece ser um espaço mais otimizado. E uma coisa que esse carro tem, que eu não curto tanto assim, mas que nem o próprio dono disse, ele tem um step temporário, mas ele na verdade ele é recomendado andar 80 km por hora no máximo, porque o diâmetro do pneu é um pouco menor que o do carro original. O carro ele vem com rodas aro 15 e o step aro 14, mas ele é um pneu convencional, então tu não deve te incomodar tanto assim, ele deve dar só uma puxadinha na estrada pro lado. Uma coisa importante é que o Gustavo sempre analisa uns detalhezinhos que eu esqueço, né? Por exemplo, ele falou que no Cronos tinha aquela alcinha de puxar que tinha ficado esquisita. Esse aqui ele tem um buraco para mão, que eu acho realmente assim, bem mais interessante, né? Mais bonito. E além disso, esse aqui ele não tem, por exemplo, cobertura no banco lá atrás. Então ele fica aquela chapa de metal exposta. Mas o banco também é rebatível, assim como os concorrentes. Ele só não é bipartido nessa versão de entrada. Bom, já que esse carro cresceu em relação ao Polo, vamos dar uma olhadinha no espaço atrás para ver se ele realmente ficou maior. E aí? Eita, o banco é duro pra caramba. Cara, é Volkswagen, né? Volkswagen normalmente é um pouquinho mais firme. Agora,
espaço para as pernas, meu chapéu. É grande. Eu tô com o banco bem recuado, como eu sempre boto ele, né, depois da coluna B, porque é a posição que eu dirijo. E cara, tem Uma mão. uma mão aqui. É muito grande o espaço, cara. Pra mim aqui, tranquilo. É. Só a cabeça que... O teto não é tão grande assim, né? Não é tão espaçoso. Por causa do caimento do carro, eu acabo encostando a cabeça no teto. E eu tenho 1,81 m. Eu diria que pessoas menores não vão se incomodar. Eu tô encostado, né? E não é só meu cabelo não, é a cabeça. Eu tô perto. Não, né? Eu não bato, mas eu tô perto. É. Mas isso é por causa do caimento do carro. Eu diria que se tu for levar crianças ou adolescentes, não é problema. Agora, adultos aqui atrás vai complicar um pouquinho. Tentaram fazer tipo o Focus Fastback, né? Que tem aquela caída bem grande, né? Mas exato, o Focus já exato. tem um... O Focus tem um rebaixo maior rebaixo no que- teto, né? É, exato. Bom, como ele é um carro 5 estrelas, tanto para os ocupantes da frente quanto para os ocupantes de trás, né? Então ele tem tudo que é necessário, né? Ele tem então cinto de 3 pontos, ele tem o encosto de cabeça traseiro, né? Então ele tem o básico para a gente conseguir ter os realmente as 5 isofix, né, estrelas. cara? E os isofix, perfeitamente. Se não tivesse isso, ele com certeza não teria essa cinco nota estrelas, máxima. é. Tá, meu, tu vai ficar te esfregando em mim aqui, cara? Eu queria ver é como isso, é que cara? é aqui. É meio apertadinho assim, Tá louco. lateralmente falando, né? Cara, eu acho que pra 2 ocupantes grandes atrás ainda vai. Agora o terceiro fica apertadinho mesmo, né? E o dono do carro não quer entrar aqui pra não Ele aparecer. não quer aparecer. Mas enfim, vai pro lado aí que eu não gostei de tu ficar te gostando em mim. Esse carro ele tem um túnel central que assim, é do tamanho padrão, eu diria. Deve ter o quê? Uns 10 centímetros de altura. Não é muito alto, não deve incomodar tanto, mas também não é aquele túnel mais plano, como por exemplo o Etios, o Versa e até alguns outros carros que nem tem túnel mais, como a própria Equinox, né? O que me mostra assim que o pessoal não privilegia muito o conforto do passageiro central é essa parte aqui do banco, né? Onde tem um rebaixo aqui no desenho do banco e aí não apoia tanto a parte aqui do joelho da perna, né? Então a gente vê que, cara, o terceiro ocupante não é o... Não, assim, ó, pra andar na cidade eu acho que vai bem, Gustavo. O problema é quando for fazer uma viagem mais longa. 5 ocupantes grandes aqui atrás vão se apertar um pouquinho. 2 já vão bem, né? Não, pra nós aqui tá ótimo. É. Uma outra coisa que o Felipe gosta muito é aqui, ó. Ah, cara, isso é verdade. Eu amo essas coisinhas aqui, quem tem filho pequeno me entende. Ele tem luzes de leitura individuais para a parte de trás e que são muito úteis quando tu abre a porta de noite e tu quer tirar o teu filho, os brinquedos, as coisas outras que ficam nesse canto aqui, né? Cara, no meu carro não tem e eu me arrependo até hoje de não ter colocado ainda. Agora o que eu acho estranho hoje em dia quando a gente fala assim, o carro de entrada. Cara, um carro de entrada que custa 60 mil reais. Então, tipo, é uma coisa, é de entrada, mas é um valor já alto, né? Mas, pelo menos assim, ó, ele tem vidro elétrico traseiro, ele tem algumas coisas, mas o que incomoda normalmente o pessoal, mas que a gente entende, mas não... Eu entendo, mas não aceito. Ou ao contrário, eu aceito, mas não entendo. Sei lá. Não sei. Que é tudo de plástico, né? A gente sabe, é um carro de entrada, show de bola, é um carro de entrada, mas é um carro de entrada de 60 mil, né? Vamos ali na frente, vamos dar uma olhadinha num outro detalhe, eu já falo sobre isso. Tá, agora nós estamos aqui na parte da frente, eu vou mostrar um detalhezinho que eu queria ter falado antes. O Gustavo falou sobre preços e sobre acabamento, não sei o que, ele realmente ele tem os acabamentos de plástico duro, ele não tem soft touch e tal, e às vezes algumas pessoas se incomodam com isso. Cara, tem outro detalhe que todo mundo tem reclamado, que é a regulagem dos espelhos manuais, aquela pingolinha ali, ó. Isso é realmente estranho num carro desse valor. Por quê? Porque a gente tem carros bem mais baratos, de 30 e poucos mil reais, que já tem espelhos elétricos. Mas eu vou ser bem sincero com vocês. O que vocês preferem, gente? Um espelho elétrico ou um carro super seguro? O que vale mais, cara? Quanto é que vale a tua vida? Já parou pra pensar nisso? Eu, sinceramente, eu sei, porque eu já trabalhei dentro das montadoras, já trabalhei como fornecedor delas, e eu sei que eles trabalham sempre na questão do custo. Todas elas trabalham em custo. Então eles abrem mão em alguns pontos e colocam equipamentos em outros. Não tem, essa conta é uma conta de chegada. Eles têm tudo mais ou menos a mesma margem de lucro. Então, se a Volkswagen ela pecou naquilo que a gente enxerga, que no caso aqui é o acabamento das portas, painel, essas coisas assim, e eu não acho que pecou, porque ficou um desenho bem bonito, porém não é soft touch, que muita gente reclama. Se ela fez isso e ela está cobrando esse valor, é porque realmente ela investiu muito forte na questão de segurança, coisas que a gente não enxerga e que só o dia que tu precisar, e eu espero que tu nunca precise, mas só o dia que tu precisar tu vai aprender a dar valor. Sem contar que quantas vezes tu regula o espelhinho? Exato. Pô, eu no meu carro, eu acho que eu regulei umas 2 vezes, porque uma vez foi minha mulher que pegou, aí eu regulei na primeira, depois ela desregulou, depois nem ela desregula mais o espelho quando ela usa.
Cara, sinceramente, gente, entre o espelhinho elétrico e a segurança, eu fico com a segurança. Agora, eu concordo plenamente com vocês e com o Gustavo. Cara, os carros hoje em dia estão muito caros. Eu acho que é um absurdo o que a gente paga aqui em relação aos outros países, né? Mas esse carro aqui com um pacotezinho opcional de R$ 2.900, que é o Connect Pack, ele vem bem equipadinho. Vocês podem ver aqui, ó. Ele tem a central multimídia de 6,5 polegadas, com conectividade hoje com o Android Auto e o Apple CarPlay, que é bem interessante. O painel dele, além dos mostradores analógicos, ele tem também um computador de bordo bem completinho. Esse carro aqui vocês podem ver que ele está bem novo mesmo, tem só 85 km. Aqui ele ainda tem as luzes de leitura individuais, para o motorista e para o passageiro. Mas ele não tem um detalhezinho que tu gosta, né, Gustavo? Principalmente quando tá andando com os amigos meus, do teu meu aloprado, né? O quê? O teto solar? Não, puta merda, cara. Cara, ele não tem... Eu não tinha visto. Ele não tem puta merda. Ele não tem puta merda, cara. Puta merda. É, pois é. Ou puta que pariu, né? O pessoal chama lá em São Paulo, né? É, exato. E não tem teto solar, né? O teto solar que tu tanto gosta, né? Isso a gente já imaginava. É. Mas, cara, não tem puta merda. Agora que eu vi. Não tinha visto. É. Que loucura. É a versão de entrada, né? É. Não, mas é meio de segurança? Não, segurança não, Não né? é de segurança, cara. Não é de segurança, mas sei lá. Podia ter, né? Podia, com certeza podia. E uma coisa muito boa aqui que eu achei nesse multimídia é que ele tem... Tu adora isso, né? Adoro. Que ele tem botões físicos. Ou seja, eu posso vir aqui car, eu posso vir aqui rádio, eu posso vir aqui no mídia, eu vou aumentar e diminuir o volume no botãozinho, eu vou ligar e desligar ele no botãozinho, no botão físico. Claro, ele também tem o touchscreen, né? Se eu vou aqui, eu também consigo mexer, não tem problema nenhum. Mas eu tenho a opção do botão físico, que é muito mais fácil quando tu tá andando, que tu quer mexer no rádio sem olhar para ele, sem desviar a atenção da estrada. Cara, é difícil eu concordar contigo, mas eu concordo plenamente contigo nisso aí, cara. Tu sempre concorda comigo. Em várias Nem coisas. sempre. Uma outra coisa que eu acho bem interessante, o Voyage também tem, toda a linha de entrada tem, na verdade, é esse suportezinho para celular. Isso aqui já vem com o carro e ele tem uma porta USB lá atrás que carrega o celular bem rápido, não é aquela porta lenta como acontece na maioria dos multimídias, né? Ah, eu usei isso aí quando eu aluguei o Voyage lá em Minas Gerais e foi muito bom, bem legal mesmo. Isso aí é uma coisa que todos os carros deveriam ter, inclusive. Esse carro aqui ele tem o ar-condicionado normal, é um ar-condicionado analógico, né? Tu não tem regulagem de temperatura, quer dizer, a regulagem de temperatura dele é só no botão, velocidade e tudo mais, mas ele gela bem. E uma coisa que eu achei bem interessante, não sei se tu percebeu, Gustavo, ele não faz tanto barulho quanto os outros, né? Sim, bem silencioso. Ele gela rápido e é bem silencioso. Esse aqui, como é a versão de entrada, ele não tem nenhum botão aqui assim, né? Mas ele tem os espaços das versões mais completas, o controle de estabilidade, umas outras coisas interessantes aqui. E ele tem vários porta-trecos. Esse porta-treco aqui, pelo que eu vi, é o único emborrachado, que tu pode largar moeda, chave, não faz tanto barulho. Ele tem aqui uns porta-copos, aqui um outro porta-moedas, mas não tem nenhum tipo de proteção de borracha, e aqui um outro porta-trecos atrás. Se quiser largar alguma coisa aqui que não seja metálica, não vai fazer tanto barulho assim. Nas portas também tem um espaço bem generoso para uma garrafa d'água, acho que cabe uma de 1,5 litro aqui pelo tamanho do buraco. E uma coisa que eu acho bem legal, apesar de não ter espelho elétrico, ele tem os vidros elétricos nas 4 portas com um One-Touch para todas elas. Ô Felipe, esqueci de falar uma coisa. O quê? Ele tem o porta-óculos aqui em cima, Ah, é. Bem lembrado. que é interessante, ou porta qualquer outra coisa, né? É. Caso queira fazer outra coisa, e aí borrachadinho. E uma outra coisa que vários carros não tem, e que é interessante falar, é a regulagem de altura do cinto, como esse aqui. Isso aqui é muito interessante porque aqui nós temos várias alturas diferentes. O Felipe tem uma, eu tenho outra, né? Isso aqui tá muito alto ou muito baixo, atrapalha, é ruim para nós aqui e até para nossa segurança. Então é bom ter essa regulagem assim. Muitas vezes o carro tem regulagem de altura do banco que tu consegue meio que compensar. Mas no caso do, por exemplo, passageiro não tem, é muito interessante ter essa regulagem aqui. E falando em regulagem, esse carro ele não tem regulagem do volante, então tu não consegue regular a altura nem a distância do volante para ti. Mas eu vou te dizer que ao contrário do Kwid, ele está numa posição perfeita para mim. Uma coisa que eu achei bem legal é que ele usa o mesmo volante do Golf. Então ele tem os comandos aqui do multimídia, né, para atender telefone e tudo mais. E ele também tem um acabamento em couro bem legal. A pegada desse volante também é ótima, né? O painel, apesar de não ter nenhum soft touch, ele tem aquele acabamento horizontal que a Volkswagen usa desde a década de 70 no Golf, que todas as linhas dela são mais ou menos horizontais. É lógico que eles estão tentando fazer umas coisas um pouquinho diferentes para diferenciar, mas como todo bom alemão, ele é bem conservador em relação a novidades, né? O dinheiro só tem um pouquinho. Eu queria comprar um carrinho. O meu dinheiro é pouquinho.
Eu cansei de ser pobre. E aí, tá cansado de ser probe? Então inscreva-se no canal Contabilidade TV, aprenda sobre educação financeira e realize finalmente o sonho de comprar aquele carrão. Mas tchê, esse vídeo não acaba por aqui. Não esquece de assistir a segunda parte dele, onde a gente vai mostrar as principais impressões ao dirigir. E tu também pode dar uma olhada no canal Contabilidade TV, que é um canal parceiro nosso, onde ele posta todos os dias pelo menos um vídeo com dicas financeiras. Não esquecendo, claro, da nossa página no Facebook e no Instagram, onde vocês vão poder ver em primeira mão o carro que a gente acabou de gravar e que ainda não foi ao ar.